A Priscila Yazbek vem aqui contar pra gente mais um levantamento. O mundo registrou o 11º mês seguido de recorde de calor. Segundo um serviço climático da União Europeia, tivemos o abril, atenção, o mês de abril, mais quente da história. E os especialistas, não é mesmo, Yazbek, alertam que esse é mais um reflexo das mudanças climáticas, provocando eventos extremos. Queremos te ouvir, Priscila Yazbek. Quem sabe agora, Yazbek, diante de tanta dor, diante de tanto sofrimento no Rio Grande do Sul, alguns olhos passem a se manter mais atentos para quando nós, por exemplo, enquanto imprensa, falamos sobre mudança climática. Priscila Yazbek. Exatamente, Elisa. Os cientistas já falam sobre esses eventos extremos há muito tempo, como o aquecimento global tem impacto para esses eventos extremos, inclusive para inundações, como a que aconteceu no sul do Brasil, também em outras partes do mundo, mas parece que cada vez mais essas tragédias vão se repetindo sem que o mundo se dê conta da gravidade da situação e do quanto a força do homem pode tentar fazer com que essas tragédias sejam evitadas. E chega mais um alerta sobre as mudanças climáticas e sobre o aquecimento global, que foi divulgada pelo relatório do Copérnicos, que é o Serviço de Mudanças Climáticas da União Europeia, que divulgou o seu relatório mensal referente ao mês de abril. E como você disse, então, o relatório traz que abril foi o 11º mês seguido em que a temperatura global registrou um recorde. Então, desde junho de 2023 até abril desse ano, todos os meses registraram uma temperatura recorde em relação ao mesmo mês dos anos anteriores. Falando especificamente de abril, a temperatura média global ficou 1,61 grau acima da média do período pré-industrial, que é o período de 1850 a 1900. Inclusive, os cientistas alertam para o aumento da temperatura nas superfícies marítimas e dizem que isso tem a ver com atividade humana. E, inclusive, os cientistas neste momento estão se perguntando se as atividades humanas e a emissão de gases poluentes estão significando que o mundo está passando por um turning point, como eles chamam em inglês, ou uma virada, um ponto de virada em termos de mudanças climáticas. Também os cientistas, ao divulgar esse relatório, falaram sobre as temperaturas extremas que atingiram, por exemplo, a região do Sahel, que fica dentro do deserto do Saara, no norte, e as savanas africanas ao sul, e provocando mortes nessa região, também provocando ondas de calor intensas em Filipinas, também no Camboja e em outros países na região asiática. Também eles falam sobre a relação, então, entre as mudanças climáticas, o aquecimento global e as inundações e os eventos extremos que vêm acontecendo. E o que os cientistas dizem, Elisa, fazendo uma conexão com o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, é que vai ser necessário fazer um estudo aprofundado, claro, para investigar quais são as causas dessas chuvas extremas, mas o que os cientistas já vêm dizendo há anos é que, de fato, o aumento da temperatura acaba levando, claro, a um aumento das precipitações. Então, as temperaturas mais altas aumentam a evaporação, colocam mais umidade na atmosfera, que é, então, liberada como chuva. Então, vai ser necessário fazer um estudo que é a chamada atribuição climática, para fazer uma conexão direta com o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Mas, só para dar um último dado, o que os cientistas já falam, inclusive do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, é que as chuvas intensas já estão mais fortes e frequentes no Brasil, por exemplo, nos últimos anos, e há uma incidência 1,3 vezes de chuvas intensas em um período de 10 anos, o que antes era menor, era uma incidência de uma chuva, de uma vez a cada 10 anos, essas chuvas intensas. Então já há dados científicos que mostram que, de fato, as chuvas intensas estão aumentando e há uma conexão, sim, com o aquecimento global. Eu volto com você. Muito obrigada, Priscila Yazbek, noticiando então essas informações ao vivo da Europa.